afastados, dizem por afastados, mas era assim, que eu até comentei com o Luiz. A mãe de uma amiga minha está há 2 anos na cirurgia, não fazia cirurgia do coração. A outra mulher, que é vizinha dela, em 1 ano fez. Então ficou se arrastando isso, até ela pagar o convênio para a mãe, só que isso faz muito tempo. O postinho ainda estava, não sei se você lembra que teve um incêndio, né? Que foi para ele, não sei se você lembra que no Esmeraldina teve um incêndio, que a gente foi transferido para o então era quando ela no episódio. Só que tinha isso, o pessoal falava que tinha um privilégio, quem era conhecido do enfermeiro, do funcionário, ou quem era do conselho. Então, se eu fizesse parte do conselho, digamos que eu tenho um parente aqui que precisasse passar numa consulta de especialidade, eles iam correr na frente. É errado, né? Muito errado. Aí, por isso que eu acho que depois, com muita reclamação, acho que alguém se tocou e mudou alguns funcionários de lá. Então, essa questão é uma questão muito central para a gente não permitir que aconteça. Né? Se houver esse tipo de situação, que vocês suspeitam, é importante investigar se está acontecendo. E se estiver acontecendo, isso é uma coisa para ser colocada à luz, para que ela seja suspensa imediatamente, porque não pode acontecer. Eu posso contar uma experiência que é exatamente o oposto disso. Lá no meu centro de saúde, uma das pessoas que morava lá no bairro era a ouvidora da saúde, e ela ia no centro de saúde e era atendida normalmente como qualquer outro usuário do centro de saúde, entrava na fila e assim, atendida, acessava o centro de saúde na rotina do centro de saúde, do jeito que funcionava para todas as pessoas. Então, assim. Como tem que ser, né? Como tem que ser? Não é nem uma verdade nisso, inclusive, né? Você tem que falar como se fosse. A questão que eu. Para mim, como o Ney estava dando um exemplo, né? Como eu trabalhava na Vigilância Leste. Então, toda vez que eu ia comprar algum medicamento, fosse psicotrópico, em qualquer das farmácias da Leste, se tivesse meio errinho na farmácia, meio errinho na receita, eles achavam que era um teste da vigilância e eles não passavam a receita. Então, assim, eles não deixavam de jeito nenhum passar a receita porque eu era conhecida, porque eles entregavam para mim e eles achavam que eu tinha que fiscalizar, e eram as farmacêuticas. Então, assim, eles não deixavam passar. Por exemplo, se o número 7 do mês 7 tivesse escrito mais ou menos parecido com o 1, não tivesse bem feito, assim, eu não posso aceitar essa receita. Tá claro. Aí eu vinha para uma farmácia da Sul, ninguém conhece na Sul. Ah, tá, toma a medicação. Então, assim, era justamente o contrário. Eu sofria não vou dizer bullying, mas assim, eles ficavam com medo que eu pedasse, olha, passou uma receita que não estava perfeita. Então, acontecia justamente o contrário. Olha, com ela, a gente tem que ser muito rigorosa, porque ó, ela é da vigilância. Se ela pega a gente, né, então assim... Mas então, assim, nós estamos terminando essa atividade, não deu para sortear todo mundo, porque na verdade eram menos perguntas e poucos comentários também, né? Mas acabou que, inclusive, caiu para a gente que não era do conselheiro, então a gente foi substituindo. Mas do ponto de vista do que nós conversamos aqui, né? Os desafios que estão colocados para ser conselheira, né? Tem um processo de, por exemplo, que a gente nucleou aqui, né? A negociação, por exemplo, das pautas, da divulgação, a questão de da leitura da ata, saber como é que ela foi registrada, né? Saber quem é que colocou as pautas, se pôde entrar alguma coisa que, por exemplo, aconteceu emergencialmente ou não, né? O que mais a gente pegou aqui? Algum tipo de desvio que foi colocado aqui, precisaria, se houver, fazer a investigação e colocar isso para corrigir. O que mais?
Atividades, o que mais? Atividades que podem acontecer fora da unidade e que o conselheiro tem papel de definir, de ajudar, desde atividades como mobilização, como atividades educativas, etc. Né? O que mais? Eu, na verdade, assim, eu fiz uma lista do que nós vamos trabalhar dentro do centro de saúde. Por quê? Porque eu tenho uma farmácia, o corredor é pequeno, eu tenho que ficar naquele corredor na porta do entrada do médico, estou pedindo a farmácia para mudar a porta para o lado de fora, estou cobrando uma série de outras coisas que está lá dentro, então eu fiz uma lista. Falei, esse ano vamos trabalhar em cima disso daqui. Fazer a reunião pautada sempre discutir disso daqui que a gente precisa, que é a primeira necessidade. Então, mas aí a lista que o senhor fez, ela Então, precisa estar exatamente, mas eu discuti com todo lá. mundo e Exatamente. conversaram para ver se as pessoas também E concordam. todo mundo concordou, mas Porque ela essa não lista foi nada. é a lista das coisas que precisam Ela não foi acontecer. nada, eu precisei sair, depois eu pegou a copa da água, não vi. Não faz nada. Porque tem que colocar de novo. Não, eu vou colocar de novo, é prioridade para o povo. Porque, na verdade, uma das coisas que a gente precisa verificar é o quanto, por exemplo, o senhor está trazendo isso daquilo que o senhor tem como experiência lá. E estou vendo todo dia. Só que outras pessoas podem colocar outras prioridades. Exatamente. Né? Então, esse processo é um processo de negociação, que pode fechar em cima do que o senhor colocou ou não. Não, ótimo. Né? Porque o processo é um processo que é diálogo, né? Não é só uma pessoa dizendo o que vai acontecer, né? Como vocês estão fazendo lá, por exemplo, onde vocês não deram uma proposta de fazer a discussão sobre outro ponto de pauta, né? Começaram a fazer uma discussão sobre a região lá, a questão da localização da unidade, e agora estão priorizando um outro ponto. E assim vai, né? Está havendo essa discussão, né? Ainda não está madura. A coordenadora e outras pessoas, nós estamos reunindo com a prefeitura, ver se a gente acha um outro local para fazer o centro de saúde. Né? E nós continuamos insistindo com aquilo. Né? Existe uma certa má vontade deles de fazer, de construir lá no Vila Rica. Né? E toda a população, toda vez eu coloco a mesma coisa. Em 2012, a Sociedade Amigos de Bairro cedeu o espaço dela para construção do posto. Mas por 10 anos não foi feito absolutamente nada, a não ser usar o estacionamento para estacionar o carro dos enfermeiros e dos médicos, que é uma coisa necessária, mas nada além disso. Né? Então eu sempre cobro e digo assim, então, A sociedade por 10 anos cedeu o espaço, cedeu o espaço. E a prefeitura disse sim. Não, disse sim. Não faz sentido, né? Bom, não construíram em 10 anos, depois de 10 anos vão propor a mudança. Bom, e a população? Né? A Sociedade Amigos do Bairro deixou de utilizar esse espaço social para a sessão do posto médico, que achava essa coisa extremamente necessária, e só, né? Ou seja, a sociedade fez muito mais pela saúde do bairro do que eles, nesse tempo. Continuaram atendendo numa área restrita, não discutir. Temos alguma culpa enquanto conselho, enquanto morador? Temos sim, porque nós não estávamos organizados para fazer essa cobrança do posto que deveria ter sido construído nesse período. Agora vocês vieram assim, tá bom, vieram agora, mas agora a gente quer discutir isso. Então, olha só para a gente recuperar, e aí nós vamos fazer a avaliação das nossas oficinas e finalizamos nosso processo hoje. Depois até vamos dar notícia sobre a questão do certificado, tá bom? Nós identificamos aqui algumas questões bem importantes, no sentido de estar colocando em negociação as pautas, né? Então, não é uma coisa nem que o gestor vai definir, nem que o trabalhador vai definir, nem só o usuário vai definir. Ele tem que ter um processo onde você até identifica quais são as prioridades, porque você parte do primeiro ponto aqui, que é conhecer a realidade, né, que a gente colocou, de forma autônoma, né, conseguindo obter as informações, mas esse processo de priorização tem que estar dentro de uma conversa que vai acontecendo. E aí, alguns elementos, tem que ter pauta, tem que ter uma nota combinada, tem que ter o registro da reunião, o registro servido no início da reunião, né, feito uma discussão com divulgação da reunião, né, alguns exemplos aqui foram dados de banner,
Tem vários tipos de exemplos que foram dados aqui, como é que faz essa divulgação, né? Para que a população venha na reunião, né? Várias coisas que vocês foram colocando. E tivemos, inclusive, a discussão sobre ter a luta institucional, né? Que o Paulo trouxe, e a luta também de rua, né? Quer dizer, a gente combinar essas formas de luta para a gente também saber que não dá para ter uma só um lado acontecendo. A gente tem que fazer isso ao mesmo tempo, né? No caso, eles estão falando de construir lá, né? A gente passou por um processo desse alguns anos atrás. Eu não era parceiro, mas a gente participava, né, nessa época, né? E também foi decidido a sociedade Amigos de Bairro, a gente precisou ir lá disputar a direção da sociedade Amigos de Bairro para poder pegar a sociedade Amigos de Bairro, os conselheiros, vocês fizeram isso, para poder passar o posto para funcionar lá, para poder construir, porque no lugar que ia construir o posto de saúde, foi passado para construir uma UPA. E aí, ele tinha que derrubar o posto lá. E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu unir algumas outras entidades, dentro foi a Igreja Católica, a Igreja Batista, a Sociedade Amigos de Bairro, a Associação de Comerciantes da região. A gente uniu todo esse pessoal, certo? Tinha uma ONG também, que eu não lembro como, e a gente brigou para que o posto saísse, né? Ali no lugar que ele quase conseguido construísse, certo? Foi uma cobrança intensa, envolveu o bairro inteiro, certo? É uma luta que vale a pena. Isso vale a pena. A gente foi, inclusive, nessa ocasião, teve político que quis fazer uso político disso aí, né? Teve vereador que quis fazer uso político, houve ameaça, sabe? Foi uma coisa bem complicada, né? E conseguiu construir um posto novo, no lugar onde tinha sido uma população física. Então, essas coisas todas que eu acho que a gente debateu hoje, na verdade, com essa lista e mesmo com essas questões que foram colocadas na parte mais organizacional, de reunião, de como prioriza e tal, era a intenção nossa trabalhar com vocês hoje, né? Para a gente variar um pouquinho mais a partir desse quarto plano que foi trazido como necessidade, né? Agora, para a gente finalizar, eu queria que a gente fizesse uma avaliação. Aí nós pegamos uma brincadeira do sinal de trânsito. E aí a ideia, a gente vou estar anotando aqui a partir do que vocês comentaram. Então, o que eu ia perguntar para vocês? Pensando aí no verde que é um trânsito que flui, o que na avaliação de vocês, pensando nas oficinas, que mais fluiu, que andou bem, que foi assim, como se tivesse um sinal verde? Só do dia de hoje ou das quatro? Dos 4 encontros. Das 4 participações? Isso, o que mais fluiu, o que foi do ponto de vista do foi um sinal verde durante o processo? Acho que uma das coisas positivas foi essa informação do conselheiro, né? Informação do conselheiro mesmo. O que a gente pode fazer pela comunidade, as responsabilidades que a gente tem como conselheiro. Um entendimento melhor do papel do conselho. Isso. Um entendimento melhor sobre os conselheiros, a responsabilidade do conselheiro. Mais alguma coisa? Troca de experiências entre as pessoas. Clareza em conhecimentos que a gente não tinha acesso. Como é que é? Clareza. Clareza nos conhecimentos que a gente não tinha acesso. Conhecer melhor o comportamento do mesmo. Eu, às vezes, eu não conhecia. Conhecimento do SUS, é isso? Então, eu acho que toca a máscara. Mais alguma coisa? Para mim, acho que a informação foi muito boa, que a gente dá para andar daqui para frente com mais
Segurança. Segurança, experiência, né? Dever de um conselheiro. Raquel, não consegui escutar. Do conselheiro fiscalizar, né? E informar para a população, né? Aquela retrospectiva que fez lá no começo, desde de outras décadas. Uma comparação, né, entre uma passagem e um presente. Eu acho que ainda nós temos que trabalhar para construir o SUS ainda, né? Não está pronto. Trabalhar mais em cima disso. E o que é o amarelo? Assim, o amarelo a gente está pensando o seguinte: as oficinas, uma coisa que fez você pensar mais, ficou mais assim, nossa, preciso ficar atento a isso. Fortalecimento do SUS. Para você? O fortalecimento do SUS. O que me deixou mais alerta foi assim, o funcionamento do postinho, né? Que até então eu frequento e não sabia de nada que acontece. Em termos de alerta, como conselheiro, tem que estar mais atento, né? Nessa responsabilidade. Como é que é, Luiz? Eu não consigo pegar. Como conselheiro, temos que estar mais atento à responsabilidade do conselheiro. A dificuldade que a gente vai enfrentar, né, o enfrento, na hora de conversar com as pessoas. Por exemplo, do pai. Peraí, um cada vez, senão eu não consigo anotar. Deixa eu ouvir, porque alguém falou aqui, o Paulo falou. Depois você fala. As dificuldades que o conselho enfrenta, né, na hora de falar sobre o conselho, sobre o funcionamento, na verdade, é isso aí. A dificuldade de comunicar? De comunicar, porque a gente percebe que hoje está mais difícil conversar com as pessoas, né? Todo mundo pensa que você tenta tirar proveito, ou se beneficiar disso, ou de alguma forma. Acho que o conselheiro, o papel dele é levar a informação para as pessoas que moram nessa comunidade e hoje em dia. Tá. O Maria, depois o Xavier, depois o senhor. A relação com o usuário. Uma coisa que é a Sara também. O que é? A gente precisa ficar atento. A relação com o usuário, os trabalhadores, dentro do conselho. A relação tem que ser uma relação de fiscalização, colaboração. Colaboração também. Para não deixar a responsabilização para o coordenador decidir que ele tem que ser feito. Não, tem que funcionar. O conselheiro e o gestor. Funcionar os usuários. Respeito. Xavier, quem ficou, precisa prestar atenção. Que ficou para você das oficinas. Na verdade, o que chama atenção mesmo é que a gente deve prestar atenção no nosso bairro. Quais são os equipamentos que prestar atenção no nosso bairro? Quais são os equipamentos que devem fazer essa divulgação para estimular o conselho a participar do conselho de saúde? Eu fiz até um mapa aqui, por exemplo, igrejas, entidades, associações de moradores, outros grupos que existem por bairro, deveriam fazer divulgação e uma certa estimulação para que o conselheiro fosse participar, que essa pessoa fosse participar da mobilização. É uma mobilização mais ampla. Não existe. Acho que é mobilização. Por exemplo, a igreja, agora mesmo, eu estou falando do meu bairro.
No Colina, que são 7.700 pessoas, o Lisa, que são 8.700 pessoas, e um condomínio que são 600 pessoas, total 16 mil pessoas. O condomínio tem igreja de associações, só um exemplo. O Lisa tem 8.700 pessoas, tem várias igrejas e tem uma associação meio capenga, tem uma comissão que está divulgando. Ele está andando com os 3 grupos que o Centro de Saúde atende. E tem uma igreja, por exemplo, o Lisa, por exemplo, que onde fica essa igreja, que deveria fazer esse papel, de 8.700 pessoas, não quis participar. Das 4 visitas que fui na igreja, não, ela se absteve, não quis participar por ninguém. Então, mas eu não preciso. Tá aí. Já está aqui. Tá aí. A Sara quer falar, depois eu não. É importante também, eu achei uma coisa importante também, a gente sempre está atento às legislações para a gente estar podendo colocar as coisas para a gente poder estar fazendo as coisas, né? Vai intervir e cobrar, né? Isso. Seu João, para a gente, depois nós já vamos no vermelho. Eu só queria colocar na era o seguinte, como a gente participa da comunidade, de vários segmentos, igreja católica, crente, muçulmano, coisa, eu tive um problema agora, o pessoal vai fazer uma reforma nos postos, para o salão da igreja, não quer emprestar o salão porque tem muitos problemas, então, eu acho assim, que comunidade nós vivemos, se de saúde tem que falar saúde, católico não pode usar o posto de saúde, eu vejo assim que tem uma convergência muito grande, ainda falta muito diálogo na população. Então, atenção com... Aqui vai aparecer bastante isso. Aqui vai aparecer uma mobilização para as pessoas que podem essa coisa de tirar proveito. Aqui o que ele traz também, né, da divulgação para mobilizar os atores, e aqui nós está falando da falta de diálogo. De diálogo, é isso. A gente critica muito o centro de saúde, por isso aqui vai ter um diálogo para levar a solução para o centro de saúde, através da comunidade. Agora, por fim, eu vou perguntar para você o seguinte: o que fica pensando no vermelho, o que não fluiu, o que não andou bem, o que emperrou um pouco o trabalho, se o sinal tivesse vermelho? Na oficina ou... Na oficina, estamos falando da oficina. Nós estamos fazendo avaliação da oficina. No meu caso, eu coloquei o livro e perdido. Faltou um dia, foi dia 30, eu faltei dia 30, então fiquei até de vergonha de me pronunciar no grupo. Fiquei muito perdida. O que mais? Pode? É que eu não soube responder. Olha aí, viajou na maionese. Mas o senhor falou que o senhor sabia, seu João. É isso? Eu acho que faltou foi um pouco a participação mais do pessoal. Né? O empenho, né? O pessoal. Mais o quê? Se eles pensarem como conselheiro, como a participação deles, então o conselho também é curado. Se eles pensarem em estar participando do conselho do posto, como eles estão com vontade de participar de um curso de tão importância como foi esse, quer dizer que não vão andar para frente, não. Mas já não sabe, né? Pode ser que, né? Para saber, como meu convidado, eu quis que ele disse tudo isso que é construído. Tem um grupo de pessoas que trabalham aqui voluntariamente, né, sem ganhar nada, né? Para isso, para fortalecer o SUS, o postinho, né? Todas as unidades, né? De base de saúde, né? Quando a gente quer alguma coisa, né? A gente tem um objetivo na vida, a gente vai à luta. Né? É isso? Eu já vou mais identificação. Porque eu fiquei sabendo assim por acaso.
Eu acho que eu concordo com ela. A gente tem uma dificuldade grande de furar a bolha da gente mesmo. E a gente até fez muita divulgação, mas ela é muito ainda dentro de nós mesmos, né? Mas eu mandei dispositivo um monte de gente lá, mas isso. Aí eu conseguia ler um dia só. A dia 16 eu não posso ir. Ai, porque foi dia 16. É, Já presta atenção, é 3 dias. Nossa perspectiva foi essa. A pessoa pode ir um dia, vai um dia. Entendeu? Porque vai porque tem quem ganha já dinheiro, entendeu? Já vai mudar isso, depois faz. É isso que a gente está fazendo aqui, claro que tem um conteúdo, então é importante que ele tome. Mas é muito importante que se tiver acesso a um dia, 2 dias, você já sai com alguma informação e volta e de repente vai fazer lá na frente, vai fazer diferença. Para nós isso é grande ganho. Eu acho assim, você colocou uma coisa importante. Nós estamos também terminando. Nós já terminamos, acho que agora é só ter uma informação do marido que eu ia passar. Mas é bem rápido. Eu acho que você colocou uma coisa muito importante, que é a participação de todo mundo de uma vez no Conselho Municipal, que é a última quarta-feira. Isso, esse convite fica para todo mundo. Quer dizer, a reunião do Conselho Municipal sempre vai acontecer, sempre acontece no salão da Prefeitura, super fácil acesso, muito ônibus ali, né? Ele acontece sempre na quarta-feira. Na quarta. Não é a última, porque pode ser. Às 18h30. Pode ser mais fácil, alguém do grupo vai dizer, colocar na última a gente já colocou. Inclusive colocou o que a gente tem que olhar uma vez toda vez, uma hora pauta que vai ser lá, aí nós já colocamos. O que eu queria fechar a informação, vocês se lembram que nós definimos de ter um certificado e que o certificado ia ser para quem teve pelo menos 2 presenças nessas menorias. Então nós vamos computar isso direitinho. Hoje, inclusive, a gente pediu que vocês colocassem o RG, porque nesse certificado vai constar o RG. Nós vamos atrás de quem não, a gente vai ainda sem, né? E nós vamos entregar esse certificado presencialmente na próxima reunião do MOPS, que vai ser dia 15 de setembro. Então, às 18h30. Nós não ainda pensamos onde vai ser. Talvez seja aqui. Nós vamos pensar aqui. Vai ser aqui? Então, nós vamos tentar que seja aqui. Aí nós vamos colocar a divulgação no grupo, exatamente, do dia. Oi. Gente, desculpe se eu vou pegar, mas quem ainda não participa do MOPS, por favor, venha participar conosco. Eu vou. Então, assim, é claro que é um convite, então quem quiser participar já pode, inclusive, dar a indicação que a gente inclui no grupo de zap. E que aí já fica sabendo das coisas todas que a gente está fazendo. A gente deve fazer às 18h30. Sempre a gente faz as reuniões do MOPS, é a terceira quinta-feira do mês, às 18h30. Só excepcionalmente que não é Isso aí vai para o meu distrito. Nas terceiras quintas. Vai para o meu distrito. Oi? Vai para o meu distrito. Coincide? Bate uma reunião do distrito. Então, nossa, dia 15 então tem reunião do distrito? Não é? Toda terceira quinta-feira do mês. Então nós temos que rever, você não pode bater com o reunião do distrito, não. Vocês mudaram, então, porque não era. Era terça-feira. Pois é, porque nós não sempre não bater com o reunião do distrito, porque sabe que as pessoas vão se lá e aqui também. E aí mudou lá, então nós temos que ver se a gente muda para outro dia. Então eu até vou mudar, não coloque o dia 15 então, né? Porque não. Aí a gente... Mas não dá para fazer um grupão e botar todo mundo aqui? Então, na verdade está na pauta a decisão sobre a mudança de data. Tá. E na pauta tem... Porque está entrando a nova gestão tá. E vai ser reavaliada essa mudança. Então, E a outra pauta a gente marcou esse dia quinta, terceira quinta, porque sempre não havia nenhum tipo de competição com nenhuma data institucional dos diferentes conselhos, nem do Conselho Municipal, para a gente poder garantir a participação aqui e onde vocês estão. Nós não vamos fazer competição de jeito nenhum, né? Nós queremos que todo mundo participe
Muito bem participado. Então vamos deixar esse dia 15 e aí a gente confirma isso no grupo de Zap. O grupo de Zap, ele, depois da entrega do certificado, ele vai deixar de existir, aquele grupo de Zap da terça da tarde, né, que a gente tem. Então, aí também fica o convite para vocês de participar do módulo, que vão continuar sabendo das coisas que a gente está fazendo. Mas é claro que é uma opção, é só um convite mesmo, tá bom? De qualquer forma, a gente não tem que rever o grupo da oficina, sendo que ela finaliza. A gente deve realizar outras oficinas, obviamente, mas não está previsto nesse momento. Então, se a gente fizer outras também, vocês que já foram convidados. Aí antes do grupo de fazer separada, quando vai ter reunião com novos. Então, a nossa reunião novos, a previsão é ter esse dia 15, que a gente estava trabalhando com 15 de setembro para os 2030. Essa é a previsão nossa. Só se o povo da leste que não estiver nesse dia, nós vamos ter que mudar. Aí a gente oficializa isso no grupo da tarde. Como vocês, olha. A entrega do certificado vai ser tal dia assim, não vai ser no dia 15. Tá bom? Combinado assim? A gente agora não pegou essa vez. Bom, eu agradeço demais.